com um sentimento de alegria e gratidão. Alegria por estar aqui entre amigos, gratidão pela oportunidade de nos reunirmos para mais uma vez realizarmos o nosso Evangelho semanal. Eu desejo a todos vocês uma excelente noite, que possam estar junto conosco, executando também o seu Evangelho em seu lar. A execução do Evangelho sistemático em nossos lares é de grande importância para que possamos juntos mudar os hábitos, pensamentos e atitudes lentamente, porque sabemos a dificuldade que é termos mudanças. A mudança é muito difícil. Jesus já dizia: encontrará atribulações na terra enquanto encarnados. Eu venci a terra, ele dizia. E é com esse sentimento de boa vontade, desejo de mudança, que nós realizamos o nosso Evangelho semanalmente, trazendo bons fluidos para nosso lar, nos renovando, nos reconectando com o plano espiritual, para que possamos, durante os dias que decorrem o Evangelho, durante a nossa semana, que possamos lembrar de tudo aquilo que lemos sobre o Evangelho, aquilo que falamos, para que possamos colocar em prática de certa forma. Para você que acompanha conosco, sempre seja muito bem-vindo. E para você que está chegando agora, esperamos contar com você também, realizando conosco o Evangelho semanal todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui na Rádio e TV Fraternal. Hoje o nosso tema está no capítulo 5, item 18, que é o bem sofrer e mal sofrer. Então vá abrindo aí já o seu Evangelho, para que possa acompanhar conosco o Evangelho de hoje. Hoje eu farei a condução, meu nome é Jefferson, e teremos aqui então a participação da Kátia, da Ione, do Paulinho, da Andréia e da Nath. Hoje estaremos aqui realizando o Evangelho, sendo que a Nath fará a nossa abertura, a nossa oração inicial, fazendo o Pai Nosso. Na sequência, o Paulinho fará a prece inicial. Depois nós teremos a leitura feita pela Kátia. E depois abriremos os comentários para que todos possam dizer aquilo que compreendeu do texto, aquilo que sentiu em seu coração. Então vamos dar início agora ao nosso Evangelho semanal, com a oração que a Nath vai fazer para a gente, né, Nath? Você pega o microfone e já pode fazer para a gente a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nesse sentimento de amor, continuamos nessa vibração e agradecendo ao Pai maior, a Jesus, nosso irmão, e a todo o plano espiritual, por esta oportunidade, nesse encontro dessa noite, onde temos a oportunidade de conversar sobre o que o Cristo nos ensinou há muito tempo atrás. E sabemos que somente através desses conhecimentos e da prática desses ensinamentos é que poderemos atingir a evolução tão esperada. Evolução individual, como foi dito, é difícil, mas sempre estamos a caminho desses conhecimentos e principalmente a caminho da prática desses ensinamentos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e agradecemos também esse plano espiritual maravilhoso. E com a prece da caridade, vamos dar início a esse encontro da noite. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. Item 1. Bem sofrer e mal sofrer. Lacordaire, Havre, 1863. Item 18. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar, e não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, com justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. A paz, enquanto nós encarnados aqui na Terra, temos uma noção diferente do que a paz que o Cristo veio nos ensinar. A paz para nós, a maioria de nós, é quando nós estamos bem de saúde. A paz para nós é quando nós estamos bem empregados, estamos com fartura dentro de casa. Aí nós nos sentimos acolhidos e em paz. Mas a paz que o Cristo vem dizer para nós, quando ele fala, a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como a terra vos dá, mas sim como a minha. O que ele quer dizer é que nós vamos sofrer enquanto encarnados aqui, inevitavelmente, tribulações. É inevitável isso. Porque se não fosse assim, não haveria a necessidade de estarmos mais aqui. Se estamos aqui é porque nós necessitamos de algum tipo de aprendizado e
para que tenha-se aprendizado, muitas vezes é necessário a gente passar por momentos difíceis. Então, a grande virtude, a grande conquista dessa paz está em saber aproveitar essas oportunidades que nós mesmos, muitas vezes, solicitamos para que voltássemos aqui e revivêssemos aquela história que nós deixamos para trás, com a certeza de suportar aquela tarefa, para enriquecer muito mais o nosso espírito, buscando aquela verdadeira paz que o Cristo veio propor para a gente. É claro que é difícil nós entendermos uma situação de dificuldade financeira, de perda de entes queridos, dentro do núcleo familiar, próximo a nós, amigos queridos, e nós nos mantermos em equilíbrio. Certamente é difícil. Não é para que nós fiquemos atônitos, esperando as coisas acontecer. Não, nós temos sim que corresponder, muitas vezes, às necessidades dos nossos entes queridos com relação a esses sofrimentos, transmitindo paz, transmitindo tranquilidade, equilíbrio, principalmente nos momentos de aflição, coisa que é muito difícil a gente conseguir. Mas nós estamos aqui tentando. E certamente, como Cristo disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo e boa vontade. Se nós tivermos bom ânimo de aprender, resignação, certamente nós vamos sair deste mundo como vencedores. Essa é a nossa função, sair deste mundo vencedores, não campeões ainda. Porque sair daqui campeão vai demorar muito ainda. Mas pelo menos vencedor, vencedor das nossas próprias dificuldades. Conseguir vencer as minhas dificuldades. Porque as maiores dificuldades são as nossas, aquelas que nós enfrentamos diariamente conosco mesmo, em nossos sentimentos, em nossas relações de amizades, relações conjugais, relações familiares, relações com amigos, com parentes. Relações difíceis. E se nós conseguirmos sair deste momento vitoriosos, na certeza de que nós fizemos o nosso melhor e entendemos tudo aquilo que aconteceu conosco de uma forma de engrandecimento de espírito, certamente estaremos cumprindo o nosso papel. Então, eu acho que esse é o bem sofrer, é passar por um momento difícil, entender aquele momento e tentar aproveitar aquela situação como uma escola, como um momento de aprendizado para que a gente possa mudar um pouquinho o jeito de pensar, o jeito de olhar as coisas. Falando parece tão simples, né? Uma coisa fácil. E não é fácil, porque se fosse fácil, como eu disse, eu acho que nós não precisaríamos mais estar aqui. Nós não estaríamos mais aqui conversando sobre isso. A necessidade de se estar aqui conversando é justamente para que a gente marque isso, martele isso na nossa mente, para que a gente consiga praticar isso de alguma forma. E isso que eu acho que é a grande dificuldade, é o bom ânimo, é a boa vontade. Eu abro os comentários para todos aqueles que quiserem falar alguma coisa. Boa noite. Eu lendo esse texto, eu entendi de uma forma, né? E talvez vocês entendam de outra forma. Dá a impressão de que quanto mais você sofre, né? Então mais você ganha o reino dos céus. A sua chance de ganhar o reino dos céus é muito mais rápida. Então eu entendia que eu preciso sofrer. Mas na verdade o texto ele é completamente o inverso. Não é o sofrimento, e sim como é que você se comporta diante do sofrimento. Como é que é a sua resignação? Porque via de regra a gente não aceita o sofrimento, a gente sempre culpa que por que eu estou sofrendo, né? Ou por que o outro está sofrendo, e aí vem aquela renúncia, aquele ódio, aquela não aceitação. Isso é que é prejudicial. Então, o que o texto fala aqui é justamente como é que nós aceitamos esse sofrimento. Humberto de Campos, irmão X, ele nasceu lá em 1886, ele só viveu 48 anos. E nos vídeos hoje que a Cátia passou para a gente, eu tive a oportunidade de ver ali quando ele escreve sobre Maria. Conhece-se alguma mãe que passou por um período
tão doloroso quanto Maria, mãe de Jesus? Eu não conheço. E olha que veio um espírito, olha, você será mãe de uma entidade, de um espírito que virá pacificar a humanidade. Mas em nenhum momento esse anjo disse a ela que ele passaria pelo tormento do Calvário. E aí a gente tem um exemplo. Maria poderia simplesmente dizer assim, bom, ele é filho de Deus, ele tem todos os poderes possíveis para sair de qualquer situação embaraçosa. Ela ficou passível mediante aquela situação? Não, muito pelo contrário. Maria foi atrás das oportunidades que ela tinha de livrar o filho da prisão ou também do Calvário. Ela enfrentou os centuriões, ela enfrentou os senadores, ela enfrentou Herodes, né? Então, Pôncio Pilatos, né, através de João, foram juntos exatamente e perguntaram por quê, o que o filho dela tinha feito para merecer realmente ser crucificado. Então Maria não se acomodou, e ela poderia se acomodar, afinal de contas, ela estava diante, ou o Cristo era o enviado de Deus, mas ela foi avante, ela não esmoreceu, ela procurou todas as oportunidades para que realmente pudesse entender o que estava acontecendo com seu filho. Então, eu acho que Humberto de Campos ilustra muito bem nessa situação como é que nós devemos nos comportar diante dessas situações dolorosas. Como é que é a minha reação? Eu fico passivo? Eu aceito de bom tamanho tudo o que está acontecendo? Ou não? Bem, então eu vou procurar alternativas. Se eu me encontro doente, com certeza aqui já diz aí, nós estamos num planeta de dor, né? Mesmo que você seja rico ou seja pobre, você tem a sua dor. A dor é correspondente exatamente ali na sua função. Mas o que eu entendi foi de que, de fato, eu não devo nunca, em hipótese alguma, dizer que realmente eu tenho a cruz mais pesada do que todo mundo. Porque aqui diz que Deus nunca dará essa cruz muito mais pesada para você, se você não puder suportá-la. Ela é na medida exata. Portanto, eu acho que quando se fala de sofrimento, se a gente encarar de uma outra forma, como algo de bom para o espírito, a gente vai poder realmente entender que o sofrimento não é uma coisa que faz muito mal para a gente. Muito pelo contrário, né? Ele passa a fazer bem. Entendemos dessa forma. Eu passo. Bom, vamos dizer no título Bem Sofrer e Mal Sofrer, a gente já se remete a situações extremas de muita dor, de muita aflição. E, na verdade, é o exemplo que a gente tem na nossa vida que nos traz como encarar esses momentos. E muitas vezes esse exemplo ele vem dos nossos pais, de nossa mãe, de nosso pai, a forma como eles encaram os percalços, né, as dificuldades da vida, é que nos trazem aquilo que queremos para a nossa vida. Então, lá desde pequenininhos, a gente vai vendo o pai, a mãe, como é que eles encaram, como é que eles atravessam as dificuldades. Pois bem, eu acho que a grande maioria das pessoas tem a sorte, né, uma boa parte das pessoas tem a sorte de ter pais que dão bons exemplos, né? Exemplos de resignação diante da dificuldade, exemplo de luta diante da dificuldade, né? De buscar resolver o problema. Então, eu acho que vem um pouco disso, né? Da gente buscar nos nossos exemplos paternos e maternos a forma de atravessar aqueles momentos difíceis. Então, eu acho que a gente tem que transformar essa palavra sofrimento em só dificuldade, porque a dificuldade, dizer que a gente está passando por um sofrimento dá uma impressão de que a coisa é pior do que ela realmente seja. Então, as dificuldades vão aparecendo na nossa frente, na nossa vida, e a forma como nós enfrentamos
é que vai dizer se estamos bem ou mal atravessando aquele momento. Eu acho que nenhuma folha cai sem que o Pai saiba, né? Então, Deus nos dá, como está bem dito aqui no texto, as provas de acordo com as nossas condições de atravessar por essas provas, por essas dificuldades. Então, a gente tem que ter, como também muito bem dito aqui no texto, de que, deixa eu achar aqui, que é necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Então, as pessoas que têm uma grande fé dentro de si, que confiam na vontade de Deus como sendo o melhor para nós, conseguem ter a força necessária para atravessar as dificuldades. Então, eu tenho certeza que o Pai sempre vai dar a prova necessária para a nossa vida, para aquele nosso momento a ser atravessado. Então, a gente se apega à fé, se apega aos bons exemplos que tivemos em nossos familiares, em nossos amigos, aqueles com os quais dividimos a jornada e atravessamos. Esse texto é muito bom, ele vale a pena a gente ler muitas vezes, porque ele dá muita força mesmo. Um dia eu aprendi que depende do lado que você vê a sua prova, ela ou se torna grande, quando você olha uma prova maior do que você, ou você pode olhar ela por cima, onde ela se torna menor. E quando nós sabemos que a prova está na nossa vida e que ela é o suficiente para nos educar, porque a dor é a melhor amiga que temos nessa vida. Quem está no Espiritismo já deve ter ouvido muito isso. A dor é a melhor companheira que nós podemos ter, porque ela limita as nossas dificuldades. Uma pessoa orgulhosa passa por sérios embates na vida que vai doutrinando esse ser interior e transformando ele numa pessoa mais humilde. E nada, como já foi dito e é sabido, nada chega a nós sem a permissão do Pai. O que nos resta, o que nos cabe? Alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a prece. Uma prece, ela é o alimento da alma. Assim como temos o alimento do corpo, temos da alma também, do espírito. Ela nos alimenta. E confiar. Porque nenhum pai deixa seu filho de castigo o resto da vida. Não é Deus onipresente, onipotente, fonte de amor. Vai nos deixar num sofrimento eterno. Não. O que nós temos que assumir é a responsabilidade dos nossos atos. E a dor, seja ela qual for, moral, física, espiritual, seja qual for, é fruto das nossas fraquezas. São decorrentes dos nossos fracassos. A partir do momento que a gente entende isso, a dor ela acaba sendo uma aliada e uma amiga, que elas nos pune, nos limita a não passarmos do limite de novo, porque santo nunca fomos. Já tivemos vidas através de vidas durante a eternidade, tivemos várias encarnações, erramos muito. E todos estamos no mesmo patamar de evolução. Uns mais, uns menos, uns compreendem mais porque já tem a tolerância que habita seu coração, já tem um amor latente, mas isso é um exercício individual. Cada um trata o seu, cada um precisa cuidar de si. E quando a dor vem, a pergunta que eu me faço, e esse eu me faço, o que eu fiz de errado para que ela acontecesse? Onde eu errei, aonde eu estou errando, para continuar recebendo essa forma de devolutiva do universo? Einstein não era religioso. E ele diz, não se tem resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Se ele não era religioso e pensava desse jeito, quanto mais nós que acreditamos em Deus, na lei da causa e efeito,
não pensar. Então, todas as fontes de nossas dores estão nos nossos atos, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir e sentir. Eu acho que cabe cada um começar a olhar um pouquinho mais para si. Porque olhar o outro, apontar o outro, é fácil, é simples. Mas vai lá no espelho e fala com aquela pessoa que é refletida na sua frente. Faça uma autoanálise e se corrija. Isso a gente faz com a porta fechada, no silêncio do seu quarto, no silêncio do coração. O que me chamou a atenção na leitura dessa noite, nessa lição, é que, no meu entendimento, o sofrimento nivela os seres, né? Então, ele diz aqui que ele chega tanto para os ricos, para os pobres, para todos os seres. Para cada um, para cada indivíduo, o que atinge ele no seu íntimo, na sua dor, pode ser motivos diferentes. Então, não tem uma dor que dói mais, né? Todos nós somos tocados por aquilo que a gente ainda precisa se melhorar, como todos nós, né, já acabamos de ouvir aqui, o Paulinho, a Ione, o seu Jefferson, a Kátia falando, a dor vem para melhorar algum ponto ainda, que ainda é fraco na gente. Deus não castiga ninguém. Deus é o puro amor. E nós, em evolução aqui nesse planeta, ainda de expiação e provas, o nosso destino é sermos seres de amor. Então, as dores vêm para ir lapidando o nosso espírito, o nosso ser, para ir eliminando, como ele diz aqui, a cólera, a intolerância, o desespero. Então, vem essas situações nas nossas vidas, né? Esses pontos onde a gente vai aprender a lidar e acabar eliminando aquilo que me traz cólera. Eu vou começar a pensar, refletir, me conhecer melhor, para quando eu começar a receber novas situações nessa vida onde eu fico encolerizada, que eu consiga reagir de outra maneira. A mesma coisa com desespero e outras, né? E outros comportamentos e emoções que aí ainda a gente sente que vai nos afastando ainda do nosso caminho de evolução. E isso eu entendo assim que nivela os seres, porque todos nós, independente do tamanho, né, ou da situação aflitiva, de dor, todos nós temos nossas dores, né? Então, todos nós ainda estamos nesse processo de evolução e de lapidação. Mais alguém gostaria de falar? Não, o que a gente acaba de entender, então, é mais ou menos que, infantis que ainda somos, a gente pede para o Pai, nas nossas orações noturnas, me dê paciência, me dê tolerância, me dê paz, me dê resignação, esperando que, ao acordar, Ele tenha entregado tudo isso de presente para a gente. Está aqui, paz, tolerância, resignação, está tudo aí. Ó. O que você pediu está aqui e faça bom uso. Saiba usar. Saiba usar. Ao contrário, nós não conseguimos entender que ele atende às nossas solicitações. Quando nós pedimos paciência, Ele nos dá oportunidades para que isso possa acontecer. Oportunidades para que possamos desenvolver a paciência. Oportunidades para que possamos desenvolver a tolerância. Ele nos oferece isso, só que nós não vemos isso. Nós não conseguimos compreender isso. Nós pensamos como muitos dos nossos antigos avós, pais, talvez, falavam, mas quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tenho certeza que todos já ouviram essa expressão. Isso é um pensamento derrotista, é um pensamento que não adianta, porque eu peço e não acontece nada. A gente não consegue compreender que tem que partir da gente e não de mais ninguém. É da gente que tudo parte. Então, quanto mais a gente reza, mais nós vamos receber de oportunidades. As assombrações são as oportunidades que vão surgir na nossa frente. Cada assombração que a gente conseguir espantar é um vencimento que a gente vai ter. Nós vamos estar vencendo. Então, se a gente conseguir entender isso, certamente as coisas vão ficar mais fáceis e vamos sair daqui com um sofrimento bem sofrido. Bem sofrido. Não é? Vamos dar sequência, então?
Vamos agora às nossas vibrações feitas pela Andréia. Então vamos agora procurar relaxar, tranquilizar nossos pensamentos e pensar em Jesus, nosso mestre tão querido, e que nos deixou todo o caminho que nos leva até o Pai, até nosso Criador. Vamos nos sentir envolvidos pelo Mestre e pedir que seus trabalhadores possam coletar tudo que há de melhor em cada um de nós. Nossas alegrias, nosso sentimento de gratidão, de amor. E, através dessas energias e desses sentimentos positivos, possa levar até todos aqueles que sofrem, que eles recebam consolo, apoio, orientação. Mestre, que seus trabalhadores possam ir até aqueles seres, as pessoas que hoje vivem em situação de rua, às vezes invisíveis à sociedade, que eles possam ser envolvidos no seu amor, se sentirem queridos, amados, importantes no universo, na criação de Deus, que possam reconhecer sua importância, que também leve conforto material, que chegue também às crianças que estão sem pais, precisando de amor, de amparo, que elas recebam todo o amor que elas merecem. Que possam ir também, queridos amigos, enviados de Jesus, até os presídios, onde as pessoas necessitadas de orientação, que elas possam encontrar a luz, a clareza, que possam pensar sobre a obra de Deus, sobre a sua própria obra, sobre o que é a vida, e encontrarem a paz. Que possam ir também até os asilos, onde as pessoas mais idosas, hoje às vezes estão lá sem seus familiares, se sentindo solitárias, que possam sentir o amor, reconhecer a grandeza de suas vidas, da sua importância. Que leve também, queridos amigos, aos hospitais, trazendo alívio e conforto aos doentes, coragem, motivação aos funcionários e trabalhadores, para que possam cuidar também desses doentes e que estejam firmes e fortes, envolvidos em muita luz. E que sua luz também, Mestre, possa preencher os nossos lares, os lares de cada um de nós que estamos aqui, das pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando conosco este Evangelho. Que todas elas recebam o seu carinho, o seu consolo, o seu envolvimento. Que chegue a cada um que está conosco neste momento. E também que o amor de Jesus envolva o nosso planeta tão querido, tão maravilhoso. Que ele possa estar envolvido em muita luz. E que o amor do Mestre cresça dentro de cada um de nós, dentro de cada habitante deste planeta bendito. Envolva todos os dirigentes, todos os responsáveis por algum grupo,
todos os líderes religiosos, todas as pessoas, enfim, que possam orientar outras pessoas, para que essa orientação sempre seja a favor do bem, da evolução e do progresso. Estejam sempre conosco, amigos, para que possamos sempre seguir na direção correta, na direção do bem. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Senhor, no silêncio dessa prece venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor e justiça. Quero ser paciente, mansa e prudente. Quero olhar além das aparências humanas, ver teus filhos, como tu mesmo os vê, e assim ver somente o bem em cada um. Guarda minha língua de todas as maldades, cerra meus ouvidos para todas as calúnias, para que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondosa e prudente, que todos que se chegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me inteiramente de tua beleza, Senhor, para no decurso desta semana eu possa revelar-te a todos, um Deus de amor e justiça. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, assim nós damos encerrada essa parte do nosso Evangelho. Vamos agora aos recados semanais. Para você que começou hoje a acompanhar conosco o Evangelho no Lar, entre na nossa página fraternal.net.br, lá tem um ícone chamado Evangelho no Lar. Lá você encontra o roteiro completo da execução do Evangelho na sua casa, com sugestões de livros. Lá você vai poder fazer, inclusive, o download do Evangelho segundo o Espiritismo na nossa página, tá bom? Caso você não tenha. E também possa fazer também a sua inscrição. A inscrição no nosso site, também ali tem um ícone. Você clicando lá, coloca somente o seu nome e o telefone. Já está concorrendo todas as semanas, todas as quartas-feiras, a um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós enviamos para você na sua casa, tá bom? Espero que você possa estar lá se inscrevendo e possa ser também o ganhador. A Fraternal está presente em todas as mídias sociais, WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, todas. E nós pedimos para que você nos auxilie na divulgação do Evangelho no Lar, em todos os lares, divulgando nossos conteúdos, divulgando com os seus amigos, seus grupos, os nossos links, para que as pessoas possam compartilhar com os outros a mensagem de Jesus. Isso será de grande valia para nós e para todos, pois estamos aqui com o único objetivo de levar a mensagem do Cristo a todos os lares e praticar também um pouquinho mais sobre a mensagem do Cristo no nosso Evangelho no Lar. Esperamos que você tenha esse hábito de estar realizando também o Evangelho no seu lar, qualquer dia da semana. Se quiser nos acompanhar na quarta-feira, às 20 horas, estamos aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, fazendo o Evangelho aqui na Rádio Fraternal. Mas se você não pode acompanhar conosco às quartas-feiras, pode nos acompanhar pelos nossos canais do YouTube, que lá estão registrados todos os nossos evangelhos, e fazer também no seu lar. Faça o Evangelho aí com vocês, nas suas casas, seu esposo, sua esposa, seus filhos, ou sozinho, sozinha, não importa. Nós sabemos que sozinho nunca estaremos mesmo. O importante é realizarmos o Evangelho, seguir o roteirinho, que é simples e muito fácil de se fazer, tá bom? Então eu acho que assim nós vamos por encerrado o Evangelho nesta semana, agradecendo mais uma vez a companhia de todos vocês. Muito obrigado, que tenham uma semana maravilhosa e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau.